Matemática básica, conjuntos numéricos. Hoje nós iremos recordar um pouquinho a respeito de conjuntos numéricos, aqueles conjuntos que nós costumamos estudar no ensino fundamental. O primeiro deles é o conjunto dos números naturais. Bom, os números naturais foram criados pela necessidade prática de contar as coisas na natureza. Então, quando o pastor ia contar o rebanho de ovelhas que ele soltava para o pasto, antigamente cada ovelha que ele soltava, ele colocava uma pedrinha dentro de um saquinho. Soltava mais uma ovelha, uma pedrinha dentro do saquinho. E depois, na hora que ele estava recolhendo as ovelhas, no final da tarde, cada ovelha recolhida era uma pedrinha que ele tirava no saquinho. No final, se sobrasse uma pedrinha, tinha ovelha perdida no pasto e ele teria que procurar. Então, da necessidade de simplesmente realizar contagens, surgiu os números naturais. Por isso são chamados desse jeito, números naturais, tá? Da necessidade de contar as coisas na natureza. Então, os números naturais, eles vão ser todos os números inteiros positivos, incluindo o elemento zero. E a representação matemática deste conjunto é através da letra N maiúscula. Então, N é igual, abre chave, tá? A representação de conjunto sempre dentro de chave, usando a chave, com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e segue para o infinito, tá? Conjunto dos números naturais não nulos. O que seria o conjunto não nulo? Ou seja, nós precisamos eliminar, precisamos excluir o elemento zero. Para isso, nós vamos usar simplesmente um asterisco. Então, aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, o asterisco quer dizer não nulo, não pode ser o zero. Então, a gente vai começar no 1, 2, 3, 4, 5 e segue para o infinito. A representação matemática desse conjunto, através de diagrama, é feita desta maneira. Então, eu tenho aqui o conjunto dos números naturais. Quem compõe esse conjunto? Os números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, sempre para o mais infinito. Então, esse é o conjunto dos números naturais. Na sequência, vem conjunto dos números inteiros. Bom, como que surgiu o conjunto dos números inteiros? Esse conjunto surgiu basicamente de uma situação de dívida, tá? Então a ideia do número negativo está associado a problemas comerciais que envolviam dívidas. Por exemplo, tenho R$5 e estou devendo R$12. Como resolver essa questão? Então, da necessidade de representar uma dívida, surgiu os números inteiros, tá? E o número zero surgiu também nessa altura para representar o nada. Então a representação matemática do conjunto dos números inteiros é dado através da letra Z, tá? Então Z é igual, vem desde menos infinito até chegar em menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e segue para o mais infinito. Também temos uma representação através do diagrama. Então nós temos aqui o conjunto dos números naturais, quem está dentro dele? O zero e os inteiros positivos. Então esse seria o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros pega os inteiros positivos e acrescentamos os inteiros negativos. Então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, junto com quem já estava dentro do conjunto dos números naturais. Então, esse seria o conjunto dos números inteiros, vem de menos infinito, passa pelo zero e segue para mais infinito, e poderíamos obter subconjuntos de Z. Um deles seria esse. O que aconteceu nesse conjunto? Nós simplesmente retiramos o zero, por isso a gente colocou aqui um asterisco. Então, esse aqui seria o conjunto dos números inteiros não nulos. Poderíamos fazer outro subconjunto, tá aqui o subconjunto de Z, onde nós colocamos aqui Z+. O que aconteceu com esse subconjunto? Nós retiramos os números negativos. Porém, tem o zero aqui dentro, que é o elemento neutro, ele não é nem positivo e nem negativo. Então, esse conjunto sem os elementos negativos não é o conjunto dos números inteiros positivos, mas sim o conjunto dos números inteiros não negativos, porque eu não tenho nenhum número negativo aqui dentro. E poderia ser feito o contrário, eu coloco Z menos, o zero mais os elementos negativos. Como eu não tenho os elementos positivos, nós temos o conjunto dos números inteiros
não positivos. Então, seriam subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Depois temos o conjunto dos números racionais. Qual foi a necessidade de surgir o conjunto dos números racionais? Os números racionais surgiram da necessidade de representar partes de um inteiro. Então está aqui, nós temos 4 melancias para dividir para 3 pessoas. Cada um poderia pegar uma melancia e a quarta melancia nós teríamos que fracioná-la, ou seja, dar um pedaço dessa melancia para cada um desses 3 homens. Assim, o conjunto dos números naturais, dos números racionais, englobam todos os números fracionários. Então aqui a ideia seria 4 dividido para 3. Nos dias de hoje daria 1,3333 e assim por diante. Então todos os números serão racionais se nós conseguirmos colocar esses números na forma de uma fração. A representação matemática desse conjunto através do diagrama vai ser feita da seguinte maneira. Nós temos lá então o conjunto dos números naturais, apenas com os inteiros positivos. Depois vem os números inteiros, que pega os naturais e acrescenta os números negativos. Depois vem o conjunto dos números racionais, que pega os inteiros positivos, os inteiros negativos, pega o zero e acrescenta ainda os números decimais exatos, as frações, os decimais periódicos e infinitos. Então, os números racionais são todos os números que nós podemos colocar na forma de uma fração, onde o numerador é um número inteiro, o denominador também é um número inteiro, porém não pode ser o elemento zero. Então, nós temos o seguinte: o conjunto dos números racionais é composto por quais números? Então, todo número inteiro positivo e negativo e o zero são números racionais. Tá? O menos 2, eu posso colocar menos 2 dividido por 1, que vai dar menos 2, então é racional. O 1 é racional, que eu posso fazer 10 dividido por 10. Os decimais infinitos, 0,8, eu posso falar que é 4 dividido por 5. Ou o decimal 1,75, eu posso falar que é 7 dividido para 4. E temos ainda os decimais infinitos e periódicos, que seria aqui o exemplo 0,333333 infinitamente, que eu posso colocar na forma de 1/3, assim como esse número gigante aqui também, que tem um período elevado, que seria aqui o 285.714, 285.714, também é um decimal infinito e periódico, ele veio da divisão de 9 por 7. Então, resumindo, quase todos os números que nós conhecemos são números racionais, tá? Porém, saindo dos números racionais, nós vamos ter os números irracionais. É formado pelos números decimais infinitos, porém não periódicos, e pelas raízes não exatas. Temos aqui alguns números irracionais famosos. O π, que vale 3,14, 15, 92, 65, infinitamente, e não vai apresentar um período. Temos o número φ, que vale 1,61, 80, 33, 99, também não vai apresentar um período. A raiz quadrada de 2, que vale 1,41, 42, 43, 56, e assim por diante, tá? Aqui seria uma ilustração, raiz quadrada de 5, perguntando para um gatinho, também te chamam de irracional, lembrando que a raiz quadrada de 5, ela não tem um valor exato, então é um decimal infinito e não periódico, tornando a raiz de 5 um número irracional. Agora, se a gente juntar tudo isso que nós vimos, nós vamos formar o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é a união dos números racionais com os números irracionais. A representação matemática deste conjunto é: os reais é igual aos racionais, união com os irracionais. E através do diagrama a gente vai ter a mesma situação. Os naturais, que seriam os inteiros positivos, mais o zero, né? Os inteiros, que são os inteiros positivos, o zero, mais os inteiros negativos. Depois vem o conjunto dos números racionais. Do lado tem o conjunto dos números irracionais. Portanto, nós temos a seguinte situação:
Ou o número é racional ou irracional, não tem como ele ser os dois ao mesmo tempo, tá? Agora, tem número que é racional, inteiro e natural, porém ele nunca será um número irracional. Juntando tudo isso, nós temos os números reais. Depois nós vamos ter aí um sexto conjunto, que seria o conjunto dos números complexos, estudado no ensino médio. Relação de pertinência. Quando relacionamos elementos com conjuntos, a relação de pertinência, ou seja, pertence ou não pertence. Então esse Ezinho aqui quer dizer pertence, e se cortar ele, não pertence. Alguns exemplos. O elemento A pertence a esse conjunto, porque dentro eu tenho o elemento A. Segundo exemplo, o A não pertence a esse conjunto, porque dentro desse conjunto eu não tenho o elemento A. Exemplo 3, eu tenho aqui um conjunto A que pertence a esse conjunto. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho o conjunto A. Exemplo 4, o A ele não pertence a esse conjunto, porque aqui dentro eu não tenho o elemento A. A gente pode notar a diferença. Isso aqui é o elemento A, isso aqui é um conjunto A. São coisas diferentes, portanto o A não está aqui dentro, não pertence. O conjunto 1 também não pertence aqui dentro, tá? Aqui dentro nós temos o elemento 1, porém não temos o conjunto 1, então não pertence. Temos aqui mais um exemplo. Coloque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações, tudo de acordo com os conjuntos que nós acabamos de recordar. Então nós temos na letra A, menos 3 pertence aos números naturais. Lembrando que o conjunto dos números naturais é aquele conjunto, né, formado apenas pelos inteiros positivos. Então nesse caso, menos 3 não é um número natural. Sentença falsa. Letra B, 0,12, 31, 24 é um número irracional. Bom, para ser um número irracional, tem que ser um decimal infinito e não periódico. Nesse caso, é um decimal exato. Se ele é um decimal exato, ele é um número racional. Então, ele não é irracional. Sentença falsa. Letra C, 12,12, 13, 14 pertence aos números racionais. Como um decimal ele é exato, ele é um número racional, então, verdadeiro. Letra D, menos 5,12, 13, 14 e assim por diante, pertence aos números irracionais. Lembrando que para ser um número racional tem que ser um número infinito e não pode ter período, e nesse caso não tem. 12, 13, 14 não tem um período, então é um número irracional. Sentença verdadeira. 0,25, 25 pertence aos números racionais. Bom, para ser um número racional tem que ser um decimal finito, que não é esse caso, porque ele tem reticência, então é um decimal infinito, porém periódico. Nesse caso, o 25 fica repetindo, então ele é um número racional. Sentença verdadeira. Menos 19 é um número real. Bom, o menos 19 ele existe, sim, ele é um número real. 41 é um número irracional. Lembrando que para ser irracional tem que ser um decimal infinito ou uma raiz não exata. Nesse caso, 41 ele não é um número racional. Então, sentença falsa. Na letra H, raiz quadrada de 180 é um número irracional. A raiz quadrada de 180 ela não é exata. Então, ela pertence aos números irracionais. Então a sentença ela é verdadeira. 3 meios pertence aos números irracionais. O que é 3 meios? 3 dividido por 2 seria 1,5. Seria um decimal finito, um decimal exato. Então não pertence aos irracionais. Sentença falsa. Raiz quadrada de 100 pertence aos racionais. Bom, a raiz quadrada de 100 ela vale 10. Se ela vale 10, ela é um número racional, então verdadeiro. A letra K, 15 terços, pertence aos números naturais. Lembrando que os números naturais são os números inteiros positivos mais o elemento zero. Só que aqui nós temos uma divisão, 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 vai dar 5. E 5 é um número inteiro positivo, então pertence aos números naturais. Sentença verdadeira. Já a letra I,
Menos 12 dividido por 5 pertence aos números inteiros. Menos 12 não dá para dividir por 5 de maneira inteira. Nesse caso seria 2,4. E 2,4 não é um número inteiro. Sentença falsa. Letra M. Menos raiz quadrada de 9 pertence aos números reais. Bom, a raiz quadrada de 9 é 3. Como tem o menos antes, menos 3 é um número real. E todos os números praticamente, desde que exista, são números reais. Então, verdadeiro. E a letra N, raiz quadrada de menos 4 pertence aos números reais. Nesse caso, nós temos aqui uma sentença falsa. Por que vai ser uma sentença falsa? Na realidade, a raiz quadrada de menos 4, ela não existe dentro dos números reais. Aqui no caso, qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 vai dar 9. Agora, que número vezes ele mesmo vai dar menos 4? Se eu colocar 2 vezes 2, isso vai dar 4 positivo. Se eu colocar menos 2 vezes menos 2, isso vai dar 2 vezes 2, 4. Porém, menos vezes menos, mais 4. Então, a raiz quadrada de menos 4, ela não é um número real, ela vai se tornar um número complexo, o pessoal aí do ensino médio. Bom, vamos para o segundo exemplo. Com relação aos números x e y, é correto afirmar que x e y são racionais e irracionais. Então, aqui é basicamente para analisar se são números racionais ou irracionais. Bom, o x é um decimal infinito. Tem período? Alguém se repete aqui? 83, 24? Não, ninguém está se repetindo. Se é um decimal infinito e não temos um período, nós temos aqui um número irracional. Já o y, nós temos aqui 0,01, e assim por diante. Também é um número infinito, porém o 0,1 está repetindo. Se eu tenho um período, eu tenho aqui um número racional. Então o x é irracional e o y é racional. X e y racionais? Não. Irracionais também não. Somente x é racional? Não, porque o x é irracional. Somente y é um número racional. Letra D.